Não existe, senhores calvinistas, uma graça irresistível. Pois o homem pode sim recusar-se a aceitar o chamamento do Senhor. Lá em Atos 7, 51, 13, 46 fala sobre isso. As Escrituras afirmam que Deus está conosco enquanto estivermos com Ele. Porém, se nós o deixarmos, Ele também nos deixará. O que é que está escrito em Hebreus 3,15? Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, como nos dias da provocação. Olha a Bíblia, o que a Bíblia diz. Mas há daqueles que resistem à graça. É verdade. Não serão condenados porque estão predestinados ao inferno, não. Antes, porque serão lançados no lago de fogo, porque estão resistindo ao Espírito da graça. A Bíblia diz: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, que tiver profanado o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito Santo da graça. É o que a Bíblia diz em Hebreus 10, 29. Os calvinistas, eles se apegam a passagens isoladas muitas vezes, para afirmar que apenas alguns estão eleitos, alguns são encaminhados pelo Pai a Jesus. Não é verdade. Não há os calvinistas muitas vezes afirmam que não há méritos na salvação humana. Ninguém pode se gloriar. Tipo, eu sou salvo porque tive fé, ou eu sou regenerado porque eu me arrependi. Deus pôs, meu irmão, Deus pôs na alma humana 3 faculdades. A primeira delas é sentimento, a segunda é intelecto e a terceira é vontade. Por essas faculdades, o homem pode ouvir a mensagem do Evangelho. O homem pode sentir as suas misérias através do sentimento. E o homem, através da sua vontade, pode crer para a salvação. Esta é a verdade. Deus, ele provê os meios de o homem entrar pelo caminho da verdade. E cada indivíduo de posse desses meios pode escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. E a pergunta é: será que não existe livre-arbítrio? Os seguidores de Calvino, extremistas, afirmam que o livre-arbítrio ficou praticamente sem efeito depois que o pecado entrou no mundo. Mas a Bíblia diz que em todas as épocas, antes e depois da entrada do pecado no mundo, sempre Deus trabalhou. A Bíblia diz que nos dias de Moisés, de Josué, de Elias, a Bíblia diz que Deus tem dado escolha ao homem. Lá em Deuteronômio 28 fala sobre isso. Lá em Isaías capítulo 1, versículo 18, Deus convida os pecadores a arguir: se quiserdes, se ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Olha só o que a Bíblia diz. O salmista, a Bíblia diz que no Salmo 119, versículo 30, a Bíblia diz: venha a tua mão me socorrer, pois escolhi os teus preceitos. Foi o que o salmista disse. O último versículo da Bíblia, do Apocalipse, a Bíblia diz que a água da vida é oferecida. Quem tem sede, venha, aleluia, e tome de graça da água da vida. Aleluia seja o nosso Deus. E será que uma vez salvos para sempre? Paulo vai escrever aos Coríntios, ele vai dizer: se o retiverdes tal como tenho anunciado, se é que vocês não têm descrido em vão. Paulo disse que era necessário permanecer na fé. Em Mateus 23, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Olha aí como a graça não é irresistível. Olha aí como o homem tem um livre-arbítrio. Olha aí como o homem tem direito de escolha. Jesus queria juntá-los, mas eles não quiseram. Isso é livre-arbítrio. Aleluias.
Glória seja dada ao nome do Senhor. Precisamos guardarmos o que temos até o fim. Aleluia. Paulo disse que melhor lhe foi, meu irmão, não conhecer o caminho. Pedro falou isso. Não, melhor lhe era não conhecer o caminho da justiça do que depois de conhecer se desviar do santo mandamento. Livre-arbítrio, livre escolha. O homem que escolhe, os eleitos, podem perder a salvação? A resposta é sim. Podem sim perder a salvação. O que é que Jesus falou às igrejas da Ásia lá no Apocalipse? Fala sobre arrependimento, volta ao primeiro amor, fala da manutenção da posição em Cristo, que eles deveriam guardar, reter, conservar o que tinham até a morte, para que não perdesse a sua coroa. Vai falar sobre isso lá. Paulo disse aos irmãos em Éfeso: desperta, ó tu que dorme, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se o negarmos o nosso Deus, Ele também vai nos negar. Não existe esse negócio de salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. O que vencer, meu irmão, será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. É o que vencer. Só vence a corrida quem treina. Só vence a corrida quem corre, quem persevera até o fim. Há um episódio em Atos 27, fala quando Paulo navegava como prisioneiro para a Itália. E aquele barco, o anjo do Senhor apresentou-se a Paulo dizendo: o barco vai naufragar, Paulo. Mas diga aos passageiros, aos tripulantes, que eles permaneçam na embarcação, porque se pularem vão morrer. E assim aconteceu. Em outras palavras, é como se Deus colocasse à disposição da humanidade o navio da salvação. Quem entrar nesse navio, meu irmão, é como a arca de Noé. Aleluia, e permanecer nele até o fim. Este será salvo. É necessário permanecer no barco. É necessário permanecer na arca. É necessário permanecer em Cristo Jesus para sermos salvos. Quem confia cegamente na segurança da salvação, sem santificar-se, sem uma vida de renúncia, pode ser comparado àquelas pessoas que embarcaram no Titanic. Achavam que aquele navio jamais afundaria. Que engano! E aqui nós vamos encerrar esta palavra. Segundo aos Coríntios 1,13, porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabem, senão as que já conhecem. E espero também até o fim que a reconheças. Vigiemos, pois, para que não soframos um naufrágio na fé. Até temos para, meu irmão, para a advertência de Deus, aquele que está em pé, olhe para que não caia. É o que a Bíblia diz. Quais são os erros que os pregadores devem evitar? Em primeiro lugar, esquecer de que a palavra de Deus é a fonte máxima de autoridade, superior aos escritos, a experiências, a pregações, a divagações. Em segundo lugar, os pregadores têm que entender que desprezar a simplicidade com que a verdade é apresentada nas Escrituras. Devemos crer na simplicidade do Evangelho. Em terceiro lugar, os pregadores têm que pensar que devem pensar que a Escritura deixa de ser verdadeira quando não consegue compreender, quando não consegue ter um raciocínio sobre ela. Não, a Bíblia não se contradiz. É necessária oração, o Espírito Santo, estudos. Quarto erro que o pregador deve evitar: considerar a Bíblia uma obra comum, como um livro qualquer, como as obras de Agostinho, de Calvino, de Finney, de Calbart, de Rod. Não, a Bíblia é o livro mais vendido do planeta. Ela é inspirada por Deus. O pregador deve evitar que esquecesse, meu irmão, de que a teologia é valiosa e útil ao lado da Bíblia, ao lado da palavra, e não acima da palavra. O sexto erro que o pregador deve evitar é apegar-se de forma cega ao academicismo. Felizmente, muitos estudantes de teologia se consideram superiores.
Há outros que não possuem uma formação teológica, isso é uma babaquice. O sétimo erro que nós devemos evitar como pregador é confiar nos próprios conhecimentos. A Bíblia diz que o sábio não deve se gloriar na sua sabedoria, que o forte não deve se gloriar na sua força. É o que a Bíblia diz, que aquele que diz ser alguma coisa não sabe nada. Esquece de se sujeitar ao Espírito Santo, que revela os mistérios de Deus. Devemos ter muito cuidado. A Bíblia Sagrada deve estar acima de tudo e de todos. É a carta magna, é a Constituição Celestial que deve reger as nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.